Glória Fluminense! Nesse fim de semana, o Fluminense conquistou 3 pontos importantíssimos em cima do Palmeiras e acho que esse jogo tem boas alegrias para nos dar além dos 3 pontos. Então bora falar sobre isso. Meu nome é Júlia e eu sou dominado pelo Flu. Tricolor hoje tem motivo para estar feliz, então já chega deixando um like e comentando quem foi que nesse time mesclado você mais gostou de ver em campo. Eu acho que a palavra principal para esse jogo foi efetividade. E o Fluminense ele entrou com um time misto. Vou tentar colocar aqui do lado a escalação, mas vou falar aí para quem perdeu. O Fluminense entra com Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Marlon, Marcelo, Martinelli, Danielzinho, Léo Fernandes, John Arias, John Kennedy e Germancano. E assim, de cara, eu gostei muito da escalação por não ter visto aí Lima como volante, Thiago Santos entrando, por não ter Felipe Melo nesse jogo, porque eu ainda acho que seria muito arriscado talvez entrar no segundo jogo com o Argentinos Júniors, com outra pessoa na zaga no lugar do Felipe Melo. Eu não sei se a gente ainda já tem confiança pra isso, assim, de fato a perda do Manuel talvez seja um grande problema. Mas a zaga ali de fato era uma grande preocupação. O David Braz, ele vinha aí muito atrás na fila de reservas e de fato, ok, ele pode não estar jogando muito, mas também muito porque quando teve oportunidade deixou algumas falhas, não entregou muito que a gente precisava. E o Marlon, todo mundo sabe que veio pra ser titular, mas teve um tempo parado, não chegou de cara com condições de jogo. Tá entrando agora ali, mas ainda é uma responsabilidade muito grande, principalmente sem ter o Nino, que é a referência da nossa zaga dentro de campo. Então eu tinha muito uma preocupação e assim, foi um jogo em que acho que a gente pode dizer que teve segurança, assim, os dois conseguiram passar a segurança ali atrás. E outra preocupação era a formação de um meio-campo sem o André, né? Que é muito difícil você imaginar o meio-campo do Fluminense sem o André. Eu prefiro o Martinelli como volante do que o Lima. Correspondeu pra mim. O Danielzinho atuou bem, inclusive, olha, é uma dor de cabeça assim pro Ganso. E acho que uma dor de cabeça positiva. A gente sabe que o Ganso não tem feito partidas muito boas. A gente sabe que ele tá arrastando lesão. E é importante porque mostra que o elenco do Fluminense também tá fortalecido. Acho que isso dá um gás até pro Daniel se esforçar mais. Dá um gás pro Ganso quando ele tiver em melhores condições de jogo, ter atuações melhores até. Essa competitividade, ela em um lado ela é muito boa pro time, assim, pro coletivo. E aí você pode até virar pra mim e falar assim, Júlia, mas o Palmeiras mesclou muito mais que a gente, tava com um time muito mais reserva do que a gente. Mas vamos lá, a gente sempre reclama de elenco. E a gente reclama de elenco até com razão. E o Palmeiras tem um elenco mais fortalecido que o nosso. E ainda assim, o time do Fluminense estava bem misto e conseguiu ganhar. O time reserva do Palmeiras não é um bando de moleque que nunca entrou em campo que sai perdendo pra todo mundo. Não é isso. E a gente sabe que vencer o time do Abel é difícil. O Abel tem estratégia mesmo quando ele começa com o time reserva dentro de campo. E o Fluminense, nesse sentido, atuou muito bem. E atuou muito bem sem ter ali... Você olha pro Fluminense, ainda que os números não sejam tão diferentes assim, o Fluminense teve menos posse de bola, o Fluminense finalizou menos vezes, o Fluminense teve menos chances de gol e ainda assim foi mais efetivo. Teve um pênalti? Teve um pênalti, mas foi mais efetivo. Levou um gol? Levou um gol. Sim, nos minutos finais, depois que já tinha tido uma expulsão dentro de campo e que boa parte do time que tinha começado já tinha sido substituído. O Léo Fernandes é substituído logo no intervalo. Você tem ali trocas de jogadores que o Diniz chegou a falar na coletiva de imprensa que saíram porque sentiram alguma coisa. Samuel Xavier estava se sentindo mais cansado, saiu de campo. O Marlon também sentiu aparentemente algo no joelho, pediu para sair de campo. Então você já tinha um time muito mais mesclado. Você já tinha um time que não foi o que entrou dentro de campo. Você já tinha um time que já não estava lá com aquele sangue quente dentro de campo. E foi bem. E o John Kennedy, meu irmão, talvez seja uma das maiores... Talvez não. Vou arriscar aqui. Foi a maior alegria dentro de campo. Porque não adianta... Eu vi muito torcedor reclamar de John Kennedy. Vi muito torcedor aqui nos comentários e tal, falando que, o Lelê, vocês falam do Lelê, mas o John Kennedy também não tá bem pra entrar.
Mas assim, cara, John Kennedy é muito mais técnico do que Lelê e do que Johnny Gonzalez. Assim, com todo respeito aos dois jogadores, é muito mais técnico. É muito mais preparado. E tem muito menos chances. Ah, mas ele deu vacilos? Deu vacilos, ok. Mas a gente sabe que em termos técnicos ele é muito melhor. Então quando o Lelê, ele não tá te entregando, o Lelê, cara, é muito bizarro a quantidade de gols que ele perde. É extremamente bizarro. E o Johnny Gonzalez tá voltando agora e também não fez nada absurdo pra entrar dentro de um jogo grande como titular contra o Palmeiras, e um jogo importante em que a gente precisava de pontos. E o John Kennedy foi muito bom, foi assim, fez o gol, sofreu o lance que inclusive dá o pênalti pra gente. Tá, ele perdeu ali também um gol. Olha, esse que ele perdeu lá no final do jogo foi... Ai, mas, enfim, foi assim, porque tava emocionante, assim, era tudo pra ser aquele terceiro gol fantástico e brilho e explosão mais alta ainda dentro do Maracanã. Mas assim, ele fez o que ele tinha que fazer, eu acho que ele foi espetacular em campo e mostrou que não tem mais essa de ser o último reserva da fila. Ah, Júlia, mas foi um jogo. Ok, mas a gente também tá falando... Tem uma diferença quando você fala de um jogo, de um jogador que ele tá tendo a primeira oportunidade dentro de campo. E aí eu vou falar, por exemplo, o meu, ou até o nosso entusiasmo coletivo com o Léo Fernandes, que a gente sabia que era um excesso de expectativa muito grande. Eu falei, eu tava totalmente Léo Fernandizada, mas eu tava realmente levantando a expectativa porque eu gostei muito do que eu vi em poucos minutos, mas um jogo, né? Um jogo tinha sido até então. E o John Kennedy, que a gente sabe que desde a base é muito bem visto, é muito olhado, tem um histórico muito bom como jogador dentro de campo, jogador decisivo, jogador de finalização, jogador técnico, um jogador completo, inclusive, dentro da sua área. Então, assim, uma partida boa dele é muito bom mesmo, é pra deixar a gente contente pra que ele siga tendo partidas assim. Porque a gente sabe que dele a gente tem muito que esperar, porque ele é um jogador muito bom. E atuações ruins não dizem respeito à qualidade dele. Talvez afobação, não entender o momento, talvez não tá bem dentro de campo, talvez não ter ligado no entrosamento, mas não é falta de qualidade, não é falta de capacidade, de habilidade ou qualquer coisa nesse sentido. E outro jogador que não tem como não falar o nome dele, e nas partidas assim que a gente tem feito, ultimamente é muito difícil não falar o nome dele, o Fábio. Espetacular, como sempre, assim, como é um bom goleiro. Porque foi um jogo em que foi um jogo disputado, foi um jogo em que o Fluminense conseguiu dominar e controlar melhor o jogo do que o Palmeiras, mas ainda assim o Palmeiras teve suas chances, finalizou, teve algumas finalizações e ainda assim as bolas que sobraram pro Fábio fez excelentes defesas. Aquele gol, inclusive, que sai no finalzinho é até uma lamentação, porque o jogo tinha sido muito bom e o Fábio tinha feito defesas muito incríveis e já tava no final. E a vitória desse fim de semana é muito importante pra dar ânimo, pra dar uma injeção de ânimo pra terça-feira. As últimas atuações do Fluminense na Libertadores não nos deram muito ânimo. A última, inclusive, no Maracanã, que foi contra o Sporting Cristal, foi uma partida que, assim, não foi legal, não sou bem pra torcida. Lembro que quando eu fiz o pós-jogo aqui, eu falava muito do clima que tava dentro do estádio, que não tava bacana nem pra gente que tava assistindo de lá. E isso dá muito ânimo pro jogo da terça-feira, que é jogar a temporada na terça-feira. Porque terça-feira é decisão, é oitavas, é decisão dentro de casa. Ficou 1 a 1 o jogo lá. Só quem ganha agora é que sai. E eu espero que o Fluminense não precise ir pra pênalti. Por sinal, por falar de pênalti, vê como é que a fila não tá certo? Vê como você tem um cara certo ali pra bater, não funciona? Teve. Quem é? Não tinha Ganso em campo. Quem é o segundo da fila? John Arias. John Arias bateu e efetivaço. E o Everton, a gente sabe que é um goleiro que cata pênaltis, é goleiro, inclusive, de seleção. Então, assim, vê como é que não funciona? Vê como é que não é bom ter uma fila? Você não ir só pelo sabor do momento? Poderiam... Não era muito difícil colocarem o John Kennedy pra bater, não quer dizer que ele teria errado. Mas, enfim, é muito mais seguro você ter uma fila certa ali, aquele cara certo, que você sabe que é ele que vai bater o pênalti dentro de campo quando precisar no meio da partida. Mas dá uma injeção de ânimo pra terça-feira, que é o jogo da temporada agora. E passando
os jogos das quartas serão os jogos da temporada, passando os jogos da semi serão os jogos da temporada, porque agora não tem mais essa, não é mais fase de grupos, agora é mata-mata. Então, na terça-feira é jogar a vida pra vencer, porque a gente quer vitória no Maracanã. Quero chegar aqui já falando vitória Fluminense de novo, com um V bem grande. E é isso. Comente aí o que você achou novamente, se teve algum jogador que se destacou mais, o que você tá esperando. Você acha que algum jogador... Assim, dificilmente o Diniz vai fazer mudanças, assim, no time titular pro jogo de Libertadores, porque, enfim, né, a gente tem aquela questão de hierarquia dentro de campo, ele poupou uma galera, inclusive, pra esse jogo. Então, assim, dificilmente a gente vai ver coisas muito diferentes. Mas tem alguém que você acha que merece uma chance ali na substituição, que você acha que foi bem, talvez... Ou até se você acha que deveria substituir no titular mesmo, já pro jogo da terça. Mas curtam se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com a galera tricolor. E se inscrevam aqui se tem curtido o canal, a gente tá quase batendo os 1000 inscritos, agradeço demais, inclusive, por quem tá aqui sempre. É isso, saudações tricolores e até a próxima!